Olá, caríssimos! Nesse vídeo eu quero falar sobre o banimento do TikTok nos Estados Unidos e o que está por trás. É muito mais complexo do que simplesmente você banir uma rede social. Tá? Então, não sei se vocês viram sobre isso. Nesse vídeo eu vou falar sobre essa notícia, né, do banimento aí do TikTok, mas também fazer outros comentários de indicações bibliográficas sobre o tema. Né? Então, a proposta, né, de banimento aí do TikTok, que está atraindo apoio bipartidário nos Estados Unidos, né, ambos os partidos estão a favor desse banimento, né, está trazendo questões sobre as leis de acesso aos dados. Né? Então, a FBI e o Departamento de Justiça dos Estados Unidos eles lançaram uma investigação sobre o TikTok, já em março do ano passado, né, 2023, incluindo alegações de que a empresa estava espionando jornalistas americanos. Então, o CEO da TikTok lá, ele compareceu, inclusive, né, a um comitê nos Estados Unidos para depor sobre essas questões. Ele abordou as políticas de privacidade, né, e segurança de dados do TikTok, e inclusive falou sobre, que é uma coisa que eu quero tocar aqui, sobre o impacto da plataforma na saúde mental, preocupações da segurança e tal, né? É, lá da empresa que está por trás, né? A ByteDance. Então, os Estados Unidos eles querem proibir o TikTok por vários motivos. Né? Então, a principal razão é a alegação da segurança nacional. Né? Os Estados Unidos eles estão preocupados com a possibilidade dessa empresa por trás do TikTok, a ByteDance, vazar dados dos usuários dos Estados Unidos para o governo chinês, né? Se o governo chinês os forçar a isso. Então, isso possivelmente pode acontecer, né? Não é difícil de acontecer. Então, é, então teve os depoimentos e tal, teve uma audiência aí que durou 5 horas e alguns focos principais foram levantados, que eu vou falar e vou indicar uma bibliografia sobre esses temas relacionados ao TikTok, os problemas do TikTok. Vício, um dos primeiros pontos apontados, né? Então, ela mesmo, né, que tenha lá um recurso, eu não uso o TikTok, eu nunca usei, né? Às vezes você vê os vídeos que as pessoas pegam do TikTok e mandam no WhatsApp, no YouTube, no Insta e tal. Eu nunca acessei, né? Não sei como é que funciona, mas tem lá, dizem que tem um recurso para informar os usuários para eles saírem do aplicativo após 60 minutos, né? Claro que isso a gente sabe que não é não é um limitador, as pessoas acabam sendo viciadas, né? Ficando viciadas. Então, um dos primeiros pontos é isso. Eu comentei aqui já no meu canal sobre um livro chamado Irresistível, do Adam Walter. E ele vai trazendo questões como que as redes sociais, a internet, ela é construída para a gente ficar viciado. Tá? Então não é só o TikTok, toda a internet é construída, arquitetada dessa maneira. Né? Então recomendo esse livro para você pensar sobre isso e pensar, né, principalmente no seu vício, nos vícios dos seus filhos, dos conhecidos. Né? A gente sabe que hoje é um grande problema o vício em celulares, então é bem interessante isso. É uma preocupação real, né? Mas a gente sabe que não é só o TikTok. Desinformação. Outro ponto levantado lá pela audiência no Congresso com relação ao TikTok. TikTok, então, ele não permite informações, o TikTok afirma, né, que não permite informações erradas como parte das suas diretrizes comunitárias. Né? Também não aceita anúncios políticos e tal, mas a gente sabe que nessas redes proliferam fake news. Né? E também, mais uma vez, não é só problema do TikTok. Tem um livro aqui, publicado por uma pesquisadora brasileira, Magali Prado. Tem também um vídeo aqui no canal, é Fake News e Inteligência Artificial, onde ela vai explorar isso, como é construído, como os algoritmos, na verdade, eles fomentam a distribuição de fake news em todas as redes sociais. Tá? Mais uma preocupação legítima, mas não exclusiva do TikTok. Outra, segurança das crianças. A gente sabe que realmente é uma das piores redes aí para crianças, o TikTok. Muitos problemas, são muitos relatos e realmente não deixe seus filhos usarem TikTok. Tá? Não permitam só maiores, né, realmente para usar isso. Não sei a estimativa aí, né, de quantos anos uma pessoa pode usar o TikTok, mas cuide. Né? Então, acabei de pesquisar aqui, a referência é de 16 anos. Né? Então, até eu acho até maior, porque tem pedofilia, tem muitos problemas aí que rolam. Né? Então,
é muito problemático mesmo essa rede. Realmente isso é uma das redes mais problemáticas, mas também acontece no Instagram, acontece no Facebook, acontece em outros lugares, né? Porque tem até pessoas que têm a possibilidade de pessoas com 13 anos acessarem o TikTok de maneira legal, né? Tem lá um jeito. Então, assim, né, eles não podem, as crianças não podem se tornar virais, eles não podem usar recursos de mensagens privadas, tem uma preocupação lá no TikTok, mas a gente sabe que, né, a pessoa simplesmente pode entrar lá e mentir a idade e cair, né, nos problemas lá, né, de ver vídeos ruins, de cair, de conversar com pessoas estranhas. Então, realmente não é, e é altamente viciante, né, como eu já mencionei. Então, né, poupem seus filhos disso, né? O próprio CEO lá, né, da TikTok, ele falou que, deixa eu ver aqui o nome dele, é Shou Zi Shu, difícil pronunciar esse nome, né? Mas ele mesmo falou que ele não permite que os filhos dele, menores de 16 anos, usem TikTok, né? Então, por que você vai deixar seus filhos usar? Não deixem. Então, assim, eu recomendo, nesse sentido de segurança das crianças, ler o livro A Fábrica dos Cretinos Digitais, do Michel Desmoulins, que tem vídeo aqui também. É espetacular, ele vai falando todos os problemas relacionados ao vício, ao uso por crianças e adolescentes dessas redes sociais, e com certeza o TikTok tem aí um poder maior ainda, né? Saúde mental é uma preocupação dos congressistas nos Estados Unidos, né? Então, conteúdos que promovam transtornos alimentares, uso do tabaco, o suicídio é uma preocupação. TikTok se diz que tem uma política de moderação de conteúdo e visa remover todo o conteúdo que viole, né, essas políticas da comunidade, mas a gente sabe que acaba passando, em todas as redes acaba passando. Não é um problema só do TikTok, mas TikTok tem talvez problemas mais sérios com isso, né? A Jan Twenge, no livro iGen, ela estava sempre preocupada com questões de adolescentes nos Estados Unidos, né? Já é uma pesquisa de alguns anos, mas é muito importante, um livro muito interessante de ser lido, vale a pena ser lido, tem vídeo aqui também no canal, onde ela vai mostrar quanto mais as pessoas, mais os adolescentes e crianças usam as redes sociais, mais elas são deprimidas, depressivas e mais pensamentos suicidas elas vão ter, né? Então, os pessoas, usuários de redes sociais, têm que tomar muito cuidado, né? E se você deixa suas crianças, é uma preocupação maior ainda, porque estão em um período de maturação ainda cerebral, maturação, né, psicológica, social, então elas estão aprendendo, nossas crianças estão aprendendo a se sociabilizar através das redes sociais. Isso está sendo muito danoso, muito problemático, está causando muitos males mentais nas crianças hoje, né? Os pandêmios aí, as crianças que nasceram por essa época ou passaram a infância por essa época sofreram bastante, isso tem sofrido bastante. Então, né, uma preocupação fundamental isso para levar em consideração realmente saúde mental, não só o TikTok. Venda de dados é uma preocupação também dos Estados Unidos bem forte, porque TikTok vende esses dados como todas as empresas, né? Então, o TikTok afirma que não vende os dados para outras pessoas que se utilizam desses dados, né? Mas a gente sabe que acaba acontecendo no Facebook vender os dados para Cambridge Analytica, né? Usaram esses dados dos usuários e usaram para manipular eleições, né? Então, nos Estados Unidos mesmo, né? Então, isso é uma preocupação bem forte. A Shoshana Zuboff, naquele livro que eu também resenhei aqui no canal, A Era do Capitalismo de Vigilância, ela vai falar sobre isso, ela vai explorar como que foi uma grande descoberta de usar os nossos comportamentos, né, que ela chama o superávit comportamental, então gerar um superávit comportamental, gerar mais comportamentos nossos, e esses comportamentos que são coletados pelas redes sociais podem ser usados para manipular, mas também para vender, para indicar propagandas, indicar, né, comerciais específicos, indicar conteúdos específicos, né? Então essa é uma preocupação legítima por parte dos congressistas, mas não deve ser aplicado somente para o TikTok, mas com todas as redes sociais, porque isso é um problema de todas as redes sociais, né? A venda de dados, o uso de dados. Então já tem muitos relatos das pessoas usando dados dos smartwatches para a saúde, de outras, assim, né? Então os dados são um petróleo do século XXI, né? É a principal commodity, e claro que as empresas estão sedentas por esses dados, todas as empresas, então é uma preocupação legítima. Segurança de dados, né? Então os vazamentos dos dados que os Estados Unidos está preocupado com relação ao TikTok
é um risco muito forte, né, nos serviços online, nas redes sociais. Então, é comum a todas as redes sociais, né? O TikTok usa alguns protocolos de acesso e dados para proteger e organizar os dados em categorias de confiabilidade, né? Mas a gente sabe que acaba vazando a isso também, né? O Max Fischer, no livro A Máquina do Caos, outro livraço que eu também fiz o comentário aqui nesse canal, no meu canal aqui, ele vai falar sobre isso, né? A questão dos dados, vazamentos dos dados, a questão da manipulação, muito forte. Então, também, mais uma vez, não é um problema só do TikTok. É uma preocupação legítima dos congressistas americanos, mas não é exclusivo do TikTok. Então, se você vai pensar em banir o TikTok por todas essas questões, você vai ter que banir todas as redes sociais. Eu acho que tem uma preocupação maior por causa da questão da segurança nacional para os Estados Unidos. É compreensível isso, né? Pensa um governo chinês, né, que disputa com os Estados Unidos várias questões econômicas, geopolíticas e até, né, questões de segurança nacional, ter esse poder tão grande de coletar os dados dos americanos. Os americanos usam bastante o TikTok, não só os americanos, mas então essa preocupação é legítima mesmo, né? Então, teoricamente, né, uma empresa do seu próprio país, Facebook, né, não vazaria esses dados, talvez dados sensíveis, né, para outros países. Vão usar, vão manipular, mas vai ficar com eles mesmo. Então, essa é a questão, né? Então, tem alguns países que já baniram, tá? Parcialmente ou total, né, o TikTok na Austrália, principalmente questões de agências governamentais, né, Bélgica, Canadá, Dinamarca, né, por exemplo, pessoal do Ministério da Defesa não pode ter, né, o TikTok. A União Europeia sobre os dispositivos do pessoal, né, do parlamento e tal. A França em telefones profissionais e funcionários públicos, né, não podem ter o TikTok. Então, assim, né, nesse sentido já, né, preocupações de roubos de dados, esses países, né, o Reino Unido, Estados Unidos, Noruega, já tem esse banimento parcial, né, por questões aí de dados. Então, que tipo, né, de dados que o TikTok coleta? O ponto de discórdia é que eles recolhem quanto tempo um usuário permanece em uma página, se o usuário compartilha um vídeo, se o usuário sai de um vídeo, se o usuário comenta em um vídeo, se ele gosta de um vídeo, informações básicas de login, nome, idade, número de telefone, endereço de e-mail, dado da localização, o endereço do IP, né? Então eles sabem da onde você está acessando, dados biométricos também, né? Quando você está coletando ali. Então, você entra com a sua biometria, né? Então, assim, realmente uma preocupação real, mas os apps da Meta, né? O Face, o Instagram, o WhatsApp, os da Amazon, do Google, YouTube, também fazem a mesma coisa. A gente sabe, né, disso, né? Então, é uma preocupação genuína, mas a gente pode até ir na esteira desse banimento e pensar, né, sobre um banimento também, por exemplo, o Brasil, né, parcial, de questões de segurança, ou as pessoas terem noção disso, né, e se educarem, né, para como funcionam as redes sociais e melhorarem sua utilização e cuidado com a sua utilização dessas redes, não, né, dados pessoais e tal, cuidado muito, criança que não tem, né, muita noção ainda, às vezes até adulto, né, não tem muita noção dos dados que eles podem colocar, então é bastante problemático isso, né, está sendo escancarado, mas estudiosos já vêm apontando isso há muito tempo, eu tenho falado bastante no canal, né, falo minhas aulas, falo minhas palestras, as pessoas precisam se preocupar com isso. Por fim, a questão política, que é interessante também, a questão geopolítica, que é bastante interessante. Vou indicar também alguns livros, assim. O Neil Ferguson, ele já ia falando, né, que nesse livro aqui, Civilização, é um livro que eu gosto muito, ele já vai falando, né, de que, ele vai tratando, né, do avanço, aí como que o Ocidente se destacou e tal, historicamente, mas ele vai falando que a China tem buscado, né, ultrapassar aí a Europa, o Ocidente, né, e tem feito um monte de investimento para isso. Né, investimentos em ciência e tecnologia, em fomento de universidades, né, um dos países que mais possui universidades sendo abertas,
E eles perceberam, né, que a tecnologia é muito importante para isso. Outro livro do Neil Ferguson, esse aqui que eu recomendo, é A Praça e a Torre, onde ele vai falar sobre a busca pelo poder global, isso historicamente, desde da idade ali da Renascença, né, ele vai mostrando essa questão das redes, estabelecendo as redes, até chegar nos dias atuais. Né, falando sobre as redes mesmo digitais que a gente tem hoje, e ele vai falar sobre a China também. Vai ter um capítulo falando sobre a China, essa questão, inclusive que a China não é inocente nesse sentido. Ela também bloqueia vários aplicativos, como por exemplo o Facebook e tal, né? Não, se não me engano, o Facebook ele não tem lá, né? E outros, né? O Uber não pode entrar, etc. Então eles também fazem esse banimento, né? Para não entrar, para exatamente essa preocupação de dados e tal. Eles também têm isso. Então, os Estados Unidos, né? Até uma forma de contra-atacar essas proibições, né? Vem fazer essa proibição. E um último nessa questão geopolítica que eu indico, o último livro aí, é esse aqui que vai falar bem nesse sentido aí, a gente vai entender bem o que está acontecendo nessa busca de banimento e tal, e passando pelas redes sociais, né? Esse livro do Jonathan Hillman é A Rota da Seda Digital. A Rota da Seda Digital. O plano da China de conectar o mundo e dominar o futuro. Já no início, o autor vai falar, ele vai tratar, né, sobre essas questões tecnológicas, né, a guerra das redes e tal, né? E já no início ele vai falar que, olha só, a comunicação não tem cor política. É uma ferramenta poderosa tanto para a libertação quanto para a repressão, dependendo de quem a controla. A gente sabe que as redes sociais, a comunicação hoje através das redes sociais, ela tem essa perspectiva às vezes libertária, né, se coloca. Acabei de gravar um vídeo aqui falando sobre a gênese ou a genealogia política da internet, né, mostrando como tem todo esse debate em torno da liberdade e tal, das redes sociais que nasceram, da internet que nasceu nos Estados Unidos, mas tem uma busca muito forte por controle. Né? Então, hoje em dia, a comunicação é muito importante. Então, quem controla a comunicação, tem um grande trunfo na manga. Né? Então, inclusive, né, por isso que tem esse incentivo, essa busca por dominar as redes, dominar a internet, inclusive, né, banir pessoas ou políticas ou países que estão, né, aplicativos que vêm de países que são contrários à sua política. Né? Então, essa é a minha recomendação, e é isso, comentando aí o que está por trás desse banimento, né, do TikTok dos Estados Unidos. É um momento que a gente pode aprender um pouco mais sobre o funcionamento das redes, despertar, né, mais um pouco o funcionamento das redes, os perigos das redes, o que elas fazem com nossos dados, como que elas nos manipulam, e também essa questão, né, geopolítica que está por trás. Sempre, né, esses banimentos, essas questões não são puramente preocupação boa, né? Boazinha. Eles são altruístas, estão pensando na saúde mental dos nossos jovens e adolescentes. Não é só isso, é muito mais do que isso. Se fosse isso, eles não iam estar banindo, tá? Infelizmente. Né? A preocupação principal é a questão geopolítica, a questão roubo de dados, essa questão, né, de como que a China pode usar isso contra os Estados Unidos. Né? Então, fica aqui minha recomendação, vários livros aí recomendados. Né, é um debate muito interessante. Se você tem alguma questão, tem alguma indicação também, coloca aí nos comentários e fala o que você tem achado desse banimento. Você é a favor ou contra esse banimento? O que você acha dessas questões em torno do TikTok?